Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam convosco. Hoje, domingo, dia do Senhor, eu vou meditar com você esse nono domingo do tempo comum. Eu quero meditar com você o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo do 23, do 3 ao 6, como você vê aí na tela. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. E diz assim: Jesus estava passeando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatara era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não para o homem para o sábado, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observaram para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram muito duros de coração. E disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho na nossa vida é um evangelho mais claro. Cada evangelho, cada leitura forma esse contexto lindo e maravilhoso para refletirmos bem a semana. Aqui já vemos esse contexto desse evangelho de São Marcos. Jesus estava passando por campos de trigo em dia de sábado, e seus discípulos começaram a arrancar espigas. E não era permitido. Na lei judaica, não era permitido trabalhar de sábado, porque no sábado eles guardavam o dia. Para nós cristãos católicos, nós guardamos o dia de domingo, porque, como diz a tradição, Jesus ressuscitou no terceiro dia, e esse terceiro dia é o domingo. Então guardamos o domingo como o dia do Senhor. E os judeus até hoje eles guardam o dia de sábado. E aconteceu lá, então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? O que não é permitido? Aí ele explica que os judeus, as pessoas, mesmo algumas necessidades, elas não às vezes revigoram a lei religiosa. Elas não apenas seguem essa tal lei religiosa. Às vezes eles descumprem. Ele cita o nome do rei Davi. E ele fala: Davi e seus companheiros fizeram... O que eles fizeram quando eles passaram fome? Eles entraram na casa de Deus, no templo em que Abiatar era o sumo sacerdote. Comeu os pães que eram oferecidos a Deus, porque eles tinham, naquele tempo, oferecer tanto os animais quanto os pães
que eles tinham para oferecer a Deus como um sacrifício, e deu-os também a seus companheiros. Então, eles pegaram o pão que estava no altar de Deus e eles comeram, Davi e seus outros amigos. No entanto, era só permitido naquele tempo os sacerdotes comerem o pão que era oferecido. Era somente deles os pães, somente dos sacerdotes. Aí fala, no entanto, aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que quer dizer? Que em meio às coisas da vida, em meio às calamidades, em meio às conquistas, em meio às misérias, em meio às tribulações, aos descasos, Deus também é Deus do sábado. Não é hoje é sábado, eu não vou fazer o bem. Eu vou começar a fazer o mal para aquela pessoa. Não. A vida é uma contínua, vamos dizer, uma contínua música, uma contínua comédia. A vida, ela foi feita para fazer o bem, até mesmo em dias santos, em dia como sábado. Não é só porque é sábado eu devo fazer aquilo que me convém e não querer agradar a Deus. Não. Jesus também é o Senhor do sábado. Ele nos mostra isso, meus irmãos e minhas irmãs, que em meio às coisas, o Senhor também é o Senhor do sábado. Que não adianta fazer bem alguns dias e depois no sábado esculachar fazendo mal. Não. Eu devo fazer o bem pelo resto da minha vida. Eu devo procurar agradar a Deus o resto da minha vida, o meu dia inteiro, desde o meu amanhecer até o meu anoitecer. Eu devo procurar agradar a Deus. Acaso se eu não começar a agradar, eu estou agradando a mim mesmo, eu estou fazendo somente aquilo que me convém, aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. Eu devo fazer as coisas que agradam a Deus, até mesmo em dia de sábado. E nós cristãos devemos aprender a guardar o dia do domingo. Domingo é dia do Senhor, domingo é dia de ir à missa, domingo é dia de celebrar a missa, domingo é dia de você ter um encontro pessoal com Jesus Eucarístico. É tempo, meus irmãos e minhas irmãs. Não adianta fazer descaso das coisas, não adianta ficar de braços cruzados assistindo uma novela, assistindo uma televisão. Adianta eu ir na igreja adorar Jesus Eucarístico e minha semana vai ser abençoada. Como diz São Padre Pio, é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. A Santa Missa é a renovação do sacrifício de Jesus no Calvário. O mundo não está pior hoje porque ainda celebra a Santa Missa. Porque se não houvesse nenhuma Santa Missa no mundo, o mundo estaria num caos total, estaria numa escuridão total. A Santa Missa ilumina os corações. A Santa Missa nos faz reconhecer que somos pequenos diante da grandeza de Deus, diante do sacrifício da cruz. Nos faz reconhecer, então Jesus, ele é o Rei de todos os dias. Devemos admitir Jesus como o Rei da nossa vida, o Rei da nossa história, o Rei da nossa humanidade. Não adianta eu ficar fazendo bem um dia e outro dia eu fazer o mal. Não adianta eu viver uma semana namorado e num domingo fazer o bem. Não. Eu devo manter na minha vida constância. O que é constância? Permanecer firme na fé. Permanecer na amizade com o Senhor. E tá vendo aqui? Eles queriam os sumos sacerdotes, né? Como fala aqui. Levanta-te, perguntou. E disseram, né? Permitido fazer. Os homens que contavam aqui a história, eles queriam pegar alguma forma de matar Jesus. Ah, não pode curar de sábado, é pecado. Não pode fazer isso de sábado, é pecado. Mas Jesus era o rei da vida deles. Eles esperavam, esses tais sacerdotes, e ainda eles esperam, lá do povo de Israel, o povo judeu, esperam o Messias. E o que é esse Messias? É um líder governante, como descreve a carta do Apocalipse. Fala de um líder governante que veio para liderar Israel. E Israel espera isso até hoje e pede para que Deus interaja com eles e envie logo esse Messias. Será um líder governante, como eles entendem, um líder governante que irá renovar, dará vigor à nação de Israel. Mas aquele mestre já veio 2000 anos atrás. Ele já veio.
Não adianta fazer descaso. Não adianta eu ignorar. Ele já veio. Ele veio como cordeiro. Mas agora a sua segunda vinda virá como leão para julgar todas as nações. Como diz aquele salmo, o Senhor fez nos conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. Então Jesus quer isso de cada um de nós. Quer que nós guardamos o domingo. Ele quer ter um encontro conosco. O encontro misericordioso, o encontro da renovação do corpo e da alma. Jesus Cristo quer renovar nossa autoestima. Jesus Cristo quer nos renovar por inteiro. Basta nos entregarmos cada vez mais a Ele, na Santa Missa, em nossos grupos de orações, em nossas novenas que temos. Se entregue a Jesus. Cada dia tem que ser um dia de vitória, não um dia de derrota. Cada dia um dia de vitória. Cada dia você vai vencendo esse seu pecado que te aprisiona. Jesus está te esperando esse domingo, esse 2 de junho. Jesus Cristo está te esperando no altar. Jesus Cristo quer ter com você o encontro eucarístico. Jesus Cristo, Ele quer entrar em você. Ele quer fazer parte do seu sangue. Ele quer ter o teu coração para Ele. Faça isso e verás que a glória de Deus manifestará sobre você e sua família. E aquele fardo que pesava tanto, agora se tornou um fardo leve. Porque você depositou tudo em Jesus Cristo e você mantém a sua confiança nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, fique com Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam convosco.